E aí, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, nossa, sempre gera muita curiosidade e até uma certa confusão. Qual a relação entre sonambulismo e mediunidade? Conforme o entendimento do espiritismo, esses dois fenômenos, apesar de parecidos, não são a mesma coisa. Mas eles podem se conectar. E é justamente esse quebra-cabeça que a gente vai montar hoje. Então, vamos direto ao ponto. A grande questão é essa. Qual é a diferença real entre um sonâmbulo e um médium? Porque olhando de fora, as manifestações podem ser muito parecidas. Mas o segredo, o pulo do gato, está na origem de cada fenômeno. E é para lá que a gente vai olhar agora. Para começar, vamos focar totalmente no sonâmbulo. A definição aqui é bem direta. É alguém que age pela influência do seu próprio espírito. Guarda bem essa palavra, próprio. Isso quer dizer que toda ação, toda percepção vem de dentro para fora. E como isso funciona? A expressão-chave aqui é emancipação da alma. Pensa assim, no sonambulismo, segundo a visão espírita, é como se a alma se soltasse um pouco do corpo, se libertasse das amarras dos cinco sentidos. E é por isso que o sonâmbulo consegue ver, ouvir e sentir coisas que normalmente a gente não percebe. A fonte de tudo é a própria alma dele, só que num estado, digamos, expandido. E nesse estado, a coisa muda de figura. A pessoa literalmente vê com a alma. As ideias ficam mais claras, mais lógicas, sem aquele filtro todo do corpo físico. É como se fosse uma pequena amostra, um trailer da vida espiritual. Uma experiência de mais liberdade. Certo. Agora, vira a chave completamente. Vamos falar do médium. Se o sonâmbulo é a voz da própria alma, o médium é outra história. Ele é descrito como um instrumento, um canal para uma inteligência que não é a dele. Essa definição deixa tudo ainda mais claro. As palavras importantes aqui são instrumento e passivo. Lembra que no sonâmbulo a alma estava ativa, expandida? Aqui, o médium age como um intermediário. O que ele fala, o que ele transmite, não vem dele. A origem é externa. A melhor imagem talvez seja a de uma ponte. O médium é a ponte que liga dois pontos. A mensagem não nasce na estrutura da ponte, ela só atravessa por ela para chegar do outro lado. Ele está transmitindo pensamentos que não são os dele. Chegamos então ao ponto crucial que separa os dois. Para saber se o fenômeno é sonambúlico ou mediúnico, a pergunta é uma só, e é bem simples. De onde está vindo a mensagem? A resposta para isso define tudo. E olha só essa citação que resume tudo de forma perfeita. O sonâmbulo coloca para fora os pensamentos dele mesmo. O médium expressa os pensamentos de outra pessoa, de outro ser. Um fala de si, o outro fala por outro. Mais claro, impossível. E aqui, lado a lado, a diferença fica gritante, né? No sonâmbulo, a fonte é o próprio espírito, o estado é de alma livre, ativa, e a ação é expressar as próprias ideias. Já no médium, a fonte é externa, o estado é passivo, de canal, e a ação é transmitir as ideias dos outros. É essa distinção essencial. Tá, mas e se eu disser que esses dois mundos podem se encontrar? Que as coisas não são sempre tão separadinhas assim? Pois é aqui que a análise fica ainda mais interessante, porque esses dois estados podem acontecer na mesma pessoa. A conexão acontece de um jeito bem lógico. Pensa comigo. Se a alma do sonâmbulo já está nesse estado mais livre, meio descolada do corpo, não faz sentido que fique mais fácil para outros espíritos se comunicarem com ela? Exatamente. O estado de sonambulismo pode acabar sendo uma porta aberta para a mediunidade. O processo seria mais ou menos assim, em 3 passos. Primeiro, a alma se emancipa, que é o estado sonambúlico normal. Segundo, essa liberdade facilita a comunicação com outros espíritos. E, por fim, o terceiro passo. O sonâmbulo começa a transmitir uma informação que veio dessa fonte externa. Pronto. Nesse exato momento, ele está atuando como um médium. E é por isso que, na prática, a gente se confunde, porque a experiência vivida pode ser idêntica. Um sonâmbulo, no seu estado de emancipação, pode ver e descrever um espírito com a mesmíssima clareza de um médium vidente. O resultado final da percepção é o mesmo. Mas então, como a gente pode saber a diferença? Existe um teste final, uma espécie de prova dos 9. Se a informação que o sonâmbulo está passando é algo que está completamente fora do conhecimento dele, algo que ele nunca aprendeu ou viveu, aí é um indício muito forte de que aquela ideia foi soprada por outra inteligência.
Naquele instante, ele serviu de instrumento. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Se a nossa alma consegue, mesmo que só por um tempo, se soltar das amarras do corpo e perceber uma realidade muito maior, então, quais são os verdadeiros limites da nossa percepção? Fica aí a questão para a gente continuar pensando.